Organograma funcional. Todo restaurante deve ser composto por uma brigada, ou seja, conjunto de pessoas que prestam serviço no restaurante. Em primeiro lugar, temos o gerente de alimentos e bebidas. O gerente de alimentos e bebidas é o responsável por toda a parte administrativa do restaurante, tá? É ele quem faz geralmente, quem repassa o pedido que os garçons, bartenders, enfim, fizeram. É ele que administra, né, o consumo, que cuida junto com o chefe de cozinha do estoque. É ele que diz quando vai se comprar mais, quando deve se comprar menos. É ele que ajuda a organizar a escala de trabalho de vocês de acordo com a tipologia do restaurante. Enfim, ele gerencia para que a firma não quebre, tá? Ele é responsável pelas contas da empresa da qual vocês trabalham. Temos o maître executivo. O maître executivo é o principal elo entre o salão e o gerente. Afinal de contas, tudo o que acontece no salão deve ser repassado ao maître executivo. O maître executivo ajuda na elaboração dos cardápios junto ao chefe de cozinha ou junto ao cozinheiro, enfim, dependendo da sua brigada. Ele é a ponte principal entre o salão e o gerente. É ele, com a ajuda dos outros, do maître de hotel, do sommelier, do chefe de fila, do garçom do comício, é ele quem ajuda a decidir, olha, esse prato do nosso cardápio está defasado, esse prato não sai. Mesmo quando a gente vende, tenta vender esse prato, colocamos na promoção um determinado prato para tentar fazer vender, é ele que vai dizer, vai chegar no gerente, olha, nós precisamos refazer a nossa carta, precisamos refazer a nossa carta de bebidas e coquetéis, nossa carta de menu. Maître de hotel é o maître que a gente mais conhece, ou maître, é o maître do salão. É a pessoa que fica ali, diretamente no salão, cuidando e, principalmente, auxiliando o garçom. Eu conversei com vocês, falei para vocês do maître ontem, né, que eu trabalhei. Gente, o papel do maître é ajudar o serviço do garçom. O papel do maître é auxiliar, é coordenar, ele é o maestro, tá? Toda a movimentação dentro do salão deve ser coordenada pelo maître. O maître é responsável pelos garçons, pelo comício, pelo chefe de fila, tá? É ele quem retira o primeiro pedido, tá? Quando os clientes chegam à mesa, é o maître que deve acomodá-los na mesa. O recepcionista chegou, vai repassar para o maître. São 3 lugares, são 2 lugares, porque ele já perguntou lá na entrada. Quantas pessoas? Ah, são 4 lugares. Às vezes só chegou 2, tem mais 2 para chegar. Então, o recepcionista vai levar até a mesa e vai encaminhar até o maître. Chega na mesa, o maître vai recepcionar muitas vezes com a carta de vinho, muitas vezes com a carta de bebidas, né? Já está ali. Quando o cliente chega, ele acomoda na mesa, ele é o cartão de visita, ele é o primeiro sorriso dentro do salão, dentro da mesa, que o cliente vai ver. É ele que vai fazer uma sugestão de bebida, muitas vezes. A senhora gostaria de tomar um coquetel? O senhor gostaria de tomar um coquetel? O senhor gostaria de uma bebida mais forte? Um dia frio, né? O senhor gostaria de um conhaque? O senhor gostaria de um uísque? É ele o primeiro contato com o cliente. Ou o senhor gostaria de dar uma olhada na carta de vinhos? Geralmente tem a etiqueta. O cardápio sempre se entrega para a mulher, né? Como primeiramente para a mulher. Maîtres, sempre ofereça a carta de vinhos para o homem, porque geralmente é o homem que escolhe vinho. A mulher escolhe os pratos e o homem geralmente escolhe o vinho. É comum, tá? Não é errado. Claro, tem a etiqueta. Sempre quando você tiver 2 cardápios em mãos, às vezes a casa não disponibiliza de muitas cartas de vinho. O cardápio vai sempre na mão da mulher, primeiramente. Mas a carta de vinhos você pode oferecer ao cavalheiro, tá? O senhor aceita dar uma olhada na nossa carta de vinhos? Tá? Então, é ele que vai fazer esse desembaraço.
o primeiro desembaraço, a chegada. Depois do maître de hotel nós temos o sommelier. A principal pessoa indicada, claro, a oferecer um vinho. Afinal de contas, o sommelier é expert em combinação de pratos e vinhos. Mas, muitas vezes, o sommelier pode sugerir o prato. Por quê? Porque o cliente já conhece o que ele vai beber. Muitas vezes ele chega e pede um Terrazzo Malbec, né? Pede um Casileiro do Diablo, enfim. Aí, o sommelier vai chegar, o cliente vira e fala, olha, eu pedi esse vinho, o que combina com esse vinho? O sommelier, como ele é conhecedor de vinhos, ele vai olhar a garrafa e vai saber falar, olha, esse vinho que a senhora escolheu, um Cabernet, um Merlot, um Malbec, ele combina com determinado tipo de carne, uma carne assada, enfim. Ah, o que você tem no prato? E aí, no cardápio? E com a ajuda do maître, o maître vai falar, temos esse excelente prato, temos determinado prato, temos tal prato. E aí, casam perfeitamente. O sommelier é responsável por verificar a adega. Muitas vezes, nós temos que ser realistas de acordo com o padrão da nossa casa. Nós não podemos simplesmente, temos uma média de pratos que custa, na média, entre os mais caros e os mais baratos, 40, 50 reais. Aí, o sommelier, pensando em vender, chega, qual vinho bom que você tem? Aí o cara oferece um Romanée Conti 1992 que custa 8 mil reais a garrafa. Muitas vezes, a gente tem que ter o bom senso e cabe ao sommelier ter o bom senso de avaliar. Bom, será que esse cliente, às vezes, comprou aquela garrafa de vinho caríssima e que está muito tempo guardado? Será que esse cliente quer esse vinho tão caro assim? E cabe ao sommelier fazer esse jogo de cintura e olhar. Olha, não adianta termos nossos pratos, não são tão refinados, são excelentes pratos. Mas nossa cozinha não é aquela cozinha internacional francesa, não é aquele Alex Atala. E é o sommelier que deve saber. Por quê? Porque senão, o gerente vai lá e compra um monte de vinho. Um monte de vinho caro. Não sai nada. O gerente comprou um monte de vinho caro. Então é o sommelier que deve falar, olha, esse vinho vai bem na casa. Por quê? Porque o nosso prato mais caro custa 60, 70 reais. Pô, eu vou pegar um vinho de 60, 70 reais para acompanhar ali a média de preço. Vou oferecer um vinho de qualidade, afinal de contas, se vocês perguntarem para mim qual é o melhor vinho que você conhece, eu vou falar para vocês. O melhor vinho, para mim, é aquele que eu gosto de tomar. E acho que para vocês também. A relação preço não vai dizer se o vinho é melhor ou pior. Já tomei muito vinho caro que eu achei que não era melhor do que uns vinhos que eu tomei aí de 25 reais, 20, 18. Tá? Então, é vocês que vão dizer, é o cliente que vai dizer o que ele gosta de tomar. Cabe ao sommelier equilibrar, olhar o cardápio, o que eu tenho no cardápio, quais são os meus preços, o que eu vou sugerir ao meu cliente. Tá? Eu não posso assustar o meu cliente, tem que ter bom senso com o meu cliente. Chefe de fila. Aqui, alguém aqui é chefe de fila? Alguém aqui já trabalhou com algum chefe de fila? Trabalhou com chefe de fila? Trabalhou em hotel, né? Hotel e restaurante também. Então, em hotéis são mais comuns você ter o chefe de fila. Afinal de contas, quem deve ser o chefe de fila? O chefe de fila, ele não é nada mais do que aquele garçom que chegou no top da sua caixinha. Ele é caixinha A, ou 7 pontos, ou enfim. Classificação vocês que dizem. Cada lugar tem uma classificação diferente. Mas ele chegou e ele está super preparado para ser maître. Ele está preparado para ser maître. Ele será o próximo maître da casa. Então, ele auxilia os maîtres e os garçons na falta. Exemplo, às vezes você está com um movimento muito grande, sua casa possui 3 maîtres e um chefe de fila. A casa deveria possuir 4 maîtres. Mas aí, a empresa, para ajudar e para
lançar um plano de carreira para o funcionário crescer, ele abre mão de 1 metro e treina um garçom para virar chefe de fila. E para futuramente, quem sabe um dia, virar maître. Então ele coloca 3 metros no salão, coloca 3 metros e um ajudante. Esse chefe de fila flutua por todas as praças, auxiliando todo mundo que precisar. Muitas vezes a praça 1 está com maior dificuldade. Os 2 garçons e o maître não está conseguindo dar conta. Está muita atarefada. Acontece. Então, desloca o chefe de fila. Por quê? O chefe de fila pode tanto servir na bandeja, quanto atender como um maître. Fazer essa recepção. Ele substitui. Geralmente, ele é um cara que anda muito o salão. Ele roda todas as praças. Ele acaba auxiliando a todos os setores do restaurante. Tá? E o garçom? O papel do garçom é fundamental nessa história. O garçom é o cara que vai ter total contato com o cliente. O maître é o primeiro contato. O maître é a despedida, né? O maître, muitas vezes, é só aquele sorriso, só aquele abraço cuidando do salão. Agora, o garçom é o cara que vai chegar para você e vai perguntar: o almoço do senhor está de ok? O senhor está gostando da massa? Vai saber, vai colher informação do cliente. A cerveja do senhor está bem gelada, senhor? Alguma coisa mais que eu possa fazer pelo senhor? Ele é o contato direto com o cliente. Ele é o contato mais próximo com o cliente. Por isso que a gente fala, é muito comum o cliente pegar amizade com o garçom. Cuidado também. Tá? Há um ponto que a gente tem que salientar: cuidado. Tem muito cliente, muitas vezes, que se aproxima do garçom, fica de amiguinho, para querer alguma coisa em troca. E aí cabe a vocês serem profissionais, que antes de tudo, pode ninguém ver, pode ninguém pegar, mas você sabe, então você ser correto. Eu quero que sejam correto comigo, então eu serei correto com o lugar onde eu trabalho. Tá? Então, é aquele fator que aproxima um do outro. Vocês são... Lembra que eu falei? Só pessoas podem encantar pessoas, tá? Um objeto, uma decoração, um carro, um celular, encanta por um tempo. Depois passa. Agora, há clientes que são clientes de uma casa por 10, 15, 20 anos. Em São Paulo temos algumas casas no Bexiga, na Moca, em que o garçom tem 35, quase 40 anos de serviço. O cara serviu os pais, serviu os filhos e está servindo os netos até hoje. Tá? Para vocês verem o vínculo que você cria. Afinal de contas, você passar 5 anos dentro de um lugar, eu acho que até menos, já se torna a sua casa. Você cuidar dos pais, dos filhos e dos netos, você é praticamente um membro da família. As pessoas geralmente buscam os locais, buscam os restaurantes, os hotéis, muitas vezes para passarem o melhor dia da vida deles. Muitas vezes vão comemorar aniversário, né, nascimento de filho, casamento, aniversário de casamento, enfim. Então, além de comida, bebida, vocês estão vendendo sonhos, tá? Eu costumo sempre falar, tem um livro que se chama Nos Bastidores da Disney, tá? Todo mundo conhece o Walt Disney, né? Já viu o Walt Disney? Eu nunca fui lá, infelizmente. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir para Walt Disney? Não? Eu também não. Mas eu já cheguei a ler esse livro. E esse livro dos Bastidores da Disney conta o que é fator principal na excelência do atendimento. Realmente o Walt Disney é um mundo encantado. Ele é um mundo encantado. Ele é um parque do mundo encantado. E as pessoas que trabalham lá têm um treinamento que é muito importante, que se chama comunicação. Comunicação, fator primordial. Ouvir o que o cliente está falando. Papel principal do garçom. Do garçom e do comis ou comim. Tá?
fator principal, ouvir o que o cliente diz. Tá? Não ficar ouvindo a conversa alheia, né? Olha, eu ouvi lá que o cara é amigo do Renan Calheiros, e o Renan Calheiros vai... Não, não é isso. Mas ouvir o que diz respeito à casa. Muitas vezes o garçom ouve ali dentro que às vezes o cliente não reclama. O cliente não vai reclamar. Às vezes ele olha, ó, essa batata sauté aqui não está muito legal, o meio dela não ficou muito... Ela não está crocante, a casquinha dela não está crocante. E isso, nós temos que saber aceitar as críticas. E aí o cara chega e fala, olha... Chega na cozinha e fala, ó chefe, cozinheiro, ó, o pessoal disse que não estava no ponto legal a batata sauté. Porque muitas vezes na correria do prato, isso acontece. Claro, vai ter chefe de cozinha que vai escorraçar o garçom de lá. Sai daqui, rapaz, não sei o quê, vem me ensinar a cozinhar. Tem um monte, isso acontece. Mas você fez sua parte, você comunicou. Por mais que ele escorrasse você, se pedir um outro prato, ele vai ficar de olho na batata sauté. Porque ele sabe que se der problema em qualquer coisa que tiver dentro do prato, a bomba vai lá dentro da cozinha. A bomba não é com o garçom. A bomba não é garçom, não é com o maître. Então, o ouvido sempre atento. Importante isso, ter o ouvido atento, se comunicar, conversar. Olha, o garçom está constantemente vendendo no salão. Aí um dia ele conversa, o maître, o garçom, resolve, vamos vender marguerita, vamos vender margarita. Vamos, beleza. Não vende. Pô, é papel do garçom comunicar, olha, esses coquetéis não estão vendendo. Toda a carta de drinks que você abre tem Alexander. Em todo restaurante, em todo bar. Esse mês aí, quem vendeu um Alexander? Vendeu? 1? 4? Olha, meus parabéns, porque sinceramente, é difícil eu ver um lugar que venda Alexander. Por quê? Porque é uma bebida que, vai creme de leite, canela, né? Difícil quem pede, mas se oferecer, pode ser que venda. Se oferecer, pode ser que venda. E é isso, conhecer o que vende e o que não vende. Às vezes, o cara pensar, quer saber, vou vender o que está fácil. Sou garçom, vou vender o que está fácil. Vai tomar uma cerveja, senhor? Aí o cara vou tomar uma cerveja, dá uma cerveja lá. E aí perde a venda. Quanto custa um Alexander onde você trabalha? Se não me engano, está R$14,50. Quanto custa uma cerveja? R$6,10. Olha a diferença, né? Então, é oferecer o que tem, é oferecer, olhar aquele prato. Muitas vezes o cliente está pedindo, está esperando uma sugestão diferente, está olhando lá no cardápio, olha e não vê nada. Aí o garçom conhecer o cardápio e virar e falar, olha, eu tenho um prato assim, assim, assado que é especial. E vender para o cliente. E às vezes era o que o cliente realmente queria e ele não viu. Ou conhecer as possibilidades de prato que a cozinha pode fazer, que muitas vezes os pratos... A cozinha solta pratos que não estão no cardápio. Dentro da rotina de serviço, primeira coisa, quando você chega, olhar o seu espaço. Qual é meu espaço? Olhar o que eu tenho aqui. Verificar lâmpadas, abajures, quadros, tá? Verificar se está tudo organizadinho, se está bonitinho, se não está torto, se não está para cair. Muitas vezes você está no meio do salão, bate um vento, tem uma porta aberta, o quadro está lá meio torto, o quadro balança e paf, no chão. É garçom jogando bandeja para cima, é cliente escorregando no salão, enfim. Então, verificar. Ajeitar os arranjos de flores e folhagens que fazem parte da decoração. É comum, gente, pode olhar no vaso todo final de... Sempre tem um engraçadinho que joga um chiclete, tá? Antigamente jogava bituca de cigarro no vaso. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso? Ficar esperto, o cara às vezes cai uma folhinha lá da planta, cai a folhinha na mesa, cai onde está o arranjo, aí não liga, folhinha, o cara passa. Dali a pouco, mais uma vez, abre a porta do salão, entra 2 clientes, bate um vento, no meio do prato do cliente. A culpa é de quem?
Você vai falar pro cara, come? Não tem nada a ver, não foi eu que joguei, mas você também não viu que a folhinha estava seca lá fora. Então, os mínimos detalhes, os pequenos detalhezinhos fazem toda a diferença. Polir o material, louças, talheres, cristais. Quando eu falo polir, todo mundo entende como esterilizar, né? Num curso que eu dei, eu falei sobre evento, eu sempre falava, polir o material, tem que polir o material. Aí a pessoa, mas para que polir material? Oh, já vem lavado, tá limpo, tá lavado. É verdade, tá limpo. Mas só que tem algumas bactérias, tem algumas coisas que só o sabão não limpa. Você precisa do álcool. E um pano limpo, que não adianta polir o material também com aquele pano encardido. Tem 2 semanas que o cara está polindo o material com aquele pano. Né? Mudou nada. Passou. Mês seguinte chega o peão com uma boqueira na boca. Tá machucado? Tá com a resistência baixa? Não sei, fui no casamento essa semana. Não poliram o material que você pôs na boca. Pode ter certeza, boqueira desse tamanho no canto da boca. Eu falei, agora passa violeta, 1 semana passando violeta para curar. Por conta disso. É muito importante, gente, esterilizar o material. Muito importante. Até porque muitas vezes você não sabe o estado da boca da pessoa, né? Você não sabe as pessoas que comem, você não sabe o estado. Você olha aqui, não, tá beleza, tá completa a dentição. Você dá um sorriso, mas e por dentro mesmo, como é que tá? E o cliente mete o garfo na boca, põe a colher, põe o copo. Então, importante tomar cuidado. Pega aquela bombinha lá, joga o álcool dentro, espirra bastante, pega um pano limpo, tá? Um pano limpo. E aí, o cara pega e só passa aqui, né? O cara pega, seca o talher, tá pronto. Não, gente. Pega com a ponta do dedo e passa no dente, tá? Passa no dente aqui com a ponta do dedo, tá? Porque o cara passou o álcool aqui, limpou aqui, mas o vão é que nem fio dental, tá, gente? É que nem passar fio dental, não adianta só escovar os dentes. Você tem que, tá? O copo também, quando vai esterilizar o copo, segura numa base, dedão e esteriliza ele todo, mas depois dá uma ajeitada bem aqui nessa parte, que às vezes o cara enfia a mão lá dentro, aí passa, aí você olha em volta, aqui ele está limpinho, mas muitas vezes essa bordinha aqui, o pano só passou por cima, não esfregou o álcool, não retirou a bactéria, tá? Então, sempre põe um pouco de pressão, esteriliza para ficar arrumadinho. Verificar aparadores, se estão com os utensílios necessários para a jornada. Gente, é comum, muitas vezes o restaurante não contém muitas toalhas. Às vezes o cara tem lá 9 toalhas reservas. Dividir essas toalhas, tá? Divide com o seu companheiro, porque fica um abrigo. O cara cata as toalhas, tudo, arranca do aparador do cara na hora que o cara sai e bota tudo no dele. Aí o cara, de repente, suja uma toalha, vai tirar a toalha, cadê? Olha no aparador, cadê? Tá? Colocar o material que você vai utilizar todo no aparador, já deixar ele pronto para montar. Deixar uma bandeja montada, já. Isso facilita muito. Tem alguns restaurantes que deixam só na gaveta. Aí você pega, tira da gaveta, põe na bandeja. Não, gente. Pega uma bandejinha no aparador, uma bandejinha lá que está meio velhinha, cobre ela com guardanapo bonitinho, já arruma direitinho faca, talher e o guardanapo, tá? Pede pro cominho, pro ajudante lá, põe os pratos na mesa, os clientes levantaram, limpou a mesa, os clientes levantaram, vai lá já faz a montagem, já tá ali, já pega a bandeja rapidinho, você monta, voltou, coloca a bandeja, deixa a bandeja organizadinha no aparador, acabou, rápido, tá? Arrumação do salão. Nessa arrumação das mesas, arrumarem e alinhar as mesas do salão, gente, todo mundo fala, bobagem, é extremamente importante o alinhamento das mesas dentro do salão. Essa daqui ficou um pouco para lá, não tem problema. Tem sim, quando o cliente senta, em vez de você ter um corredor livre,
Porque geralmente as pessoas ocupam o mesmo espaço na mesa. Tá? Tudo bem, uns são maiores, outros menores, mas em geral se ocupa o mesmo espaço das mesas. Então quando o cara senta e a mesa está bem alinhada, você vai ter aquele corredor perfeito para trabalhar, certinho. Se a mesa está para cá, ele já não vai estar certinho, você vai obrigar a fazer isso. E muitas vezes num lance de distração, você andando rápido no salão, se atropela cliente, cai com bandeja, enfim. Tá? Então, muito cuidado. Se chegou mais cedo, pô, pega uma linha lá, põe na borda das mesas lá, dá uma esticada na linha, chama o cara, não custa nada. Alinha bonitinho, que depois, vocês vão ver, quando o salão estiver montado, quando o mise en place estiver montado, você vai ver a posição das coisas, você vai ver os talheres, você vai ver os pratos, você vai ver tudo alinhado. Quando o cliente entra dentro do salão e que olha, aqueles copos alinhadinhos nas mesas, aquela fila retinha, é outra impressão que o cliente tem. Quando ele chegar na casa, ele vai olhar e vai falar, pô, peraí que aqui tem profissional, que para alinhar as mesas e os talheres, os pratos assim, eu não estou falando com qualquer jacatatu que está aqui. Não é qualquer, é um cara que sabe do que está fazendo. Você entendeu? Esse detalhe. Colocação do moletom. Todo mundo conhece o moletom? Não? Moletom é geralmente um tecido grosso que vai embaixo da toalha de mesa, que impede da toalha escorregar. E outra coisa, quando a mesa só tem a toalha e o cobre-mancha, é comum você, tá vendo? Ele bate. Quando tem o moletom, ele fica, tá? O moletom ele é mais grosso. A gente não tem moletom. Quando você coloca o talher, tá vendo? Ele bate quase tão seco quanto se tivesse na mesa pura, tá? Então, moletom, ele ajuda que a toalha, de repente, às vezes o cara vai sentar, o cara puxa, ele impede que a toalha arraste na mesa, tá? Ele dá maior frição entre a toalha e a mesa. Se o copo cair na mesa, ele chupa a água, você troca por outra toalha para a bebida não cair também no cliente, né? Que ele também suga. Também, mas aí tem a toalha e tem o naperon ou cobre-mancha. Naperon também é um termo em francês utilizado para o cobre-mancha, tá? Então, isso faz com que a mesa fique... Hoje, quando você compra as mesas novas para restaurante, locais especializados, ela já vem com como se fosse uma espuma, com um revestimento na sua base para colocar a toalha que deixa ela mais macia. Então, muitas vezes não há necessidade do moletom. Mas essas mesas antigas, que a maioria dos restaurantes trabalham, até porque essas mesas são muito mais caras, é necessário o uso do moletom. E aí, naperon, cobre-mancha, utensílios de mesa. Pratos, talheres, copos, enfim. Hoje eu quero que vocês montem o mise en place, tá? Mise en place de base, ou seja, simples. É usado principalmente em self-service. Alguns restaurantes self-service é essa base. Prato de mesa, segundo guardanapo, terceiro faca, garfo de mesa, copo d'água, saleiro e pimenteiro. Respondam para mim, por que o garfo fica do lado esquerdo? No passado, ser canhoto era errado. A avó de vocês, a mãe de vocês, muitas vezes podem falar isso para vocês. Quem era canhoto era errado. Contam as lendas que se você, como a maioria era destro, se a faca estiver do meu lado direito, é mais rápido para mim me defender. Tá? Se ela estiver do meu lado esquerdo, eu vou ter que trocar a mão. Então, tudo era meio que um caso pensado, tudo tinha um segundo motivo. Gente, isso é o que a história vem dizendo, mas principalmente, a base é minha mão de maior habilidade com a ferramenta de maior periculosidade. Tá? Então, é a ferramenta mais perigosa.
A gente vê a pessoa com o garfo na mão esquerda, como você está falando, na hora de colocar na boca, vai ter que pegar com a mão direita. Direita, tem essas inversões. Assim, vamos falar. É o certo, é a etiqueta, mas não é muito comum, né? É uma coisa assim que, mas deve se saber, pelo menos a montagem deve ser assim. Mise en place, serviço à la carte. Prato de mesa, guardanapo, faca de mesa, garfo de mesa, faca de sobremesa, prato de pão, copo de vinho, copo d'água, saleiro e pimenteiro. Alguém sabe me dizer o porquê do prato de pão? Prato de pão é para sobras. Prato de pão é para sobras e apoiar a faca. É onde despeja a carne quando vem para servir na mesa. Sobremesa? Gente, serviço à la carte geralmente vem acompanhado de couvert. Serviço à la carte. Sempre tem o couvert no serviço à la carte. Então, vem o couvert, a pessoa precisa de uma faca para passar a pasta no pão, enfim, no que vier no couvert de vocês. Vem sempre um molho, às vezes vem pão italiano, às vezes vem alguns churrascarias, às vezes vem pão de queijo, polenta, batata frita, e cada restaurante tem um couvert diferente. Então, a faca é para isso. Nessas montagens, a partir dessas duas montagens, eu já não recomendo saleiro e pimenteiro. Ah, por quê? Eu acho que não fica bonito. Eu acho que é melhor se o cliente pedir, ou você oferecer, tá? Não ir à mesa. Acho que não fica legal. Única e exclusivamente por isso, tá? E aqui, o mise en place de serviço de banquete. Prato de mesa, guardanapo, faca de mesa, colher de consomê, faca de hors d'ouvet, garfo de mesa, garfo de hors d'ouvet, copo de vinho branco, vinho tinto, água, colher de sobremesa, garfo de sobremesa, saleiro e pimenteiro. Tá? Esse pode ser substituído por garfo de peixe, colher e faca, garfo e faca de peixe, tá? Geralmente é talher de peixe. Eu quero que vocês venham montar. Aí quando você for pegar o prato, você levanta o prato aqui, ó, pega nessa parte aqui, ó, tá vendo? Aperta com o dedo, ó. Se o prato for liso, você apoia. Mas a maioria tem pelo menos... O de vocês não tem? O de vocês é aquele branco totalmente liso. Mas mesmo assim, como a superfície dele é mais alongada, você tem um maior apoio dessa parte. Então você consegue puxar essa parte. Esse daqui, ele é fundo. Então você obrigatoriamente tem que puxar. Primeiro detalhe na montagem. O prato... 1 ou 2 dedos sempre da base da mesa, tá? 1 ou 2, dependendo do dedo do peão. Tem gente que tem dedo mais grosso, tem gente que tem dedo mais fino. Por quê? Muitas vezes o local está meio apertado, tá? E aí o cara vai sentar, se o prato está encostadinho aqui, aí aquela barriguinha sexy de chope do cara, né? Aquela leve ondulação, aí o cara vai sentar, tá apertado, o prato faz assim, ó. Se ele tiver vazio, é perigoso ele só cair no chão e quebrar. Se ele tiver cheio de comida, a camisa do cara branquinha assim, problema pro garçom que vai ter que ir lá, lavanda, veja e ó, esfregar a camisa do cara. Primeiro passo, o prato, posição, 2 dedos. Segundo, a faca. Lado direito. Isso, perfeitamente. Sempre alinhado, mesma situação, próximo do prato, 1 ou 2 dedos da base, sempre, tá? Aqui o prato está a 2, aqui vamos colocar o talher a 2 também. Segundo, garfo de mesa. Aqui nós só temos garfo de mesa, tá? Qualquer garfo é garfo de mesa. Tá? Só que
aqui, gente, nós temos uma complicação. Tá vendo o nosso talher aqui, ó? Eu pego ele, vou lá para a copa. Esterilizei ele bonitinho. Fiz o fio e tal. Botei na bandeja, tá lá bonitinho, que nem eu falei. Só que, quando eu pegar ele com a mão, a superfície dele é muito lisa. Olha a marca dos meus dedos aqui já de novo. Tem alguns talheres em que a base dele, ela é um pouquinho mais rústica, então não fica a marca. Aí você consegue, né, montar ele, pega ele com delicadeza, sempre na pontinha e montar. Nesse caso, os talheres vão ficar todos marcados. Então, monta com o paninho. De manhã. Sempre quando for assim, você olha o seu material. Vai com o seu paninho lá, vai com o seu material e monta o salão. Alguns restaurantes usavam luva antigamente. Hoje é difícil quem tem luva para trabalhar. Já foi. Precisa do talher de peixe. Faca, colher de sopa. Colher de sopa? Isso. Essa não, essa é sobremesa. Essa na verdade é de chá, mas fica como sobremesa. É uma colher normal. Colher de sopa. É. Colher grande. Não, aí é sobremesa. Do lado da faca. Um pouquinho mais pra lá. É complicado, né? Linhada aqui no final. Isso. Faca. Faca de peixe. Tudo igual, né? Tá tudo igual. Aqui a gente não tem a faca de peixe. Aonde está a primeira faca? A primeira faca tá aqui. Faca de mesa. Então, onde tem uma faca, a faca de peixe vai... Isso. Porque não tem como alinhar com a mesa já. Coloca ela mais para cá, que aqui a mesa é redonda e a ondulação dela, se ela fosse um círculo, ela seria uma mesa redonda de 4 lugares, o que não acontece. Geralmente mesa redonda é para 6 lugares, então a abertura dela é maior, é mais fácil para você alinhar. Isso. Agora o garfo de peixe. Aonde está o garfo? Isso. Mesma posição, um pouquinho para cima. Mais? Um pouquinho mais para cá. Não, mais para cá, para dentro do prato. Quanto mais compactado, tá? Não encostado um do outro, mas quanto mais compactado você puder fazer a montagem, melhor, tá? Mais bonito, vai ficar mais alinhado, mais fácil para se alinhar. O garfo de sobremesa já está aqui. Colher de sobremesa. Não, sobremesa. Sobremesa? Essa é sobremesa. Essa é do lado da... Do lado do garfo de sobremesa. São Paulo tem a faca de peixe, aquele piqui. Faca de piqui? Ficou na posição só? Não, tem que só alinhar ela direitinho. Tá vendo? Alinhado. Prato de pão. Prato de pão. Prato, não pegue com o guardanapo. Por quê? Isso é liso demais. Você pega com o guardanapo, faz assim no dedo, voa longe o prato. Então, Deixa o voador. isso. 2 dedos do talher de sobremesa, 2 dedos do garfo de peixe. Isso. Gente, isso é uma forma de medição. Depois, você não faz isso, claro, você olha, você já monta. Mas para você ter uma ideia, em volta do prato, 1 dedo sempre de cada lado. A partir dos talheres, 2 dedos sempre fora. Faca de pão. Tá. Cima do prato de pão. Ah, Se você usar o guardanapo
assim, é melhor. Quanto mais dobrado, menos tato você vai ter na mão. Então, uma só. Aí ele tem que ficar retinho aqui, com um dedinho para fora, só no canto. Um dedinho pra fora? Isso, assim, ó. Vai ficar. Isso. Mais para cima, mais para cima, mais para cima. Aí, parou. Aí, quase. O quê? Isso. Reto. Aqui o Agora já saiu do lugar. já arrumou. E agora as taças. As taças, da menor para maior, tá? Da menor. Da menor para maior. Isso, sem, pega pela base, sem. Tudo que é vidro assim, gente, principalmente com esse tecido aqui, fica muito liso. Então escapa muito fácil da mão. 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Certo. Agora, isso é a taça de vinho branco, taça de vinho tinto. Pode ser uma dessa? Ó, a gente só tem 2 taças, 2 formatos de taça para vinho branco e tinto. Usa a maior. Isso. Mais aberto um pouco. Mais aberto um pouco. Aí. Isso. Taça de água. Seria uma taça maior que essa. Como não tem, usa uma do mesmo tamanho. Gente, não pega aqui, hein? Quando se forem servir. Que aí não tá limpo, mas olha o dedão do professor lá no copo. Aí o cara pega o vinho. Nossa, tem um dedo aqui. Que é a impressão digital desse cara? Isso, beleza. Taça de champanhe. Forma um L. Você tem que fazer um L. Não, pra fora. Para fora, mais, vem, mais para a direita, mais para a esquerda. Não, vem mais para cá. Forma um L. Tá vendo? Ó, formou um L. Posição do mise en place. Aqui pode juntar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais perto, aqui também, aqui tá bom. Tá? Montagem do mise en place. Se você tivesse sentado nessa mesa, por que é a montagem assim das coisas? Se eu servir o vinho branco, o guardanapo, alguns locais vai do lado, né? Tem alguns locais que tem aquela presilha de guardanapo e você... Em outros locais, você... E abrir ele. Tá? Alguns locais trabalha com o guardanapo do lado, com aquela presilhinha e tal, fica do lado dos talheres, dos garfos. Em outros lugares, se usa dentro do prato, tem vários modelos de dobragem, enfim. Aí tem várias formas para se dobrar o talher. Beleza? Próximo, gente. Palmas para ele. Ó, quando eu falo para vocês do cuidado com o prato, é principalmente quando tem comida dentro, tá? Não fica com medo, às vezes, de ajeitar o prato e pegar na beiradinha dele e puxar e colocar ele mais para cá. Não, mas principalmente quando você está carregando comida no prato, tá? Principalmente quando tem alguma coisa, você está levando o prato até o cliente, muitas vezes você não está usando a bandeja. É comum, muitas vezes, no serviço à la carte, de você carregar o prato na mão ou quando você está retirando o prato. Não é legal quando você retira o prato e retira, mesmo que esteja sujo. Bom, primeiro, você vai sujar a mão. E segundo, não é legal com o dedo dentro do prato. Então, não fique com medo de pegar o prato, tá? Não, eu tenho que pegar assim, só assim. Não, não é isso. Use as bases do prato. Claro, não tenha medo de pegar no prato. Mas, quando você estiver próximo do cliente, vou retirar seu prato. Tá? Vou colocar o prato, é o mesmo trabalho. Primeiro, faca de mesa. Escorrega, é liso esse pano. Ó, mais pra frente.
2 dedos, tá bom. Um dedo aqui um pouco mais baixo, ó. Aqui, ó, tá vendo como tá maior? Ele tem que alinhar o prato. Tá longe? Sim. Beleza. Garfo de mesa. Beleza, legal, já pode casar já, gente. Ó, primeiro prato de serviço. Champanhe. Pegador de churrasco, cadê, Jacques? Muito bem, nossa, muito bem. Pertinho aí. Dá um embaixo do prato, isso. Um pouquinho mais pra frente aqui. Certinho, gente? Para o bom atendimento, é preciso ater-se a algumas regras de aplicação geral e de execução dos serviços. Agilidade. Não confundir agilidade com correria no salão, né? Você pega, passa lá e o garçom tá... Não é para sair correndo no salão, mas é ágil. Pegar, às vezes o cara pega, chega na cozinha, abre a geladeira, aí pega uma coca, aí o outra mesa pediu um guaraná, ele volta. Agilidade, atenção. Viagem de mãos vazia. Toda vez, quando eu falo viagem de mão vazia, é toda vez que o garçom, que tem, é claro, muitas vezes tem 2 pessoas no salão, aí é claro que ele vai voltar de mão vazia, muitas vezes. Mas muitas vezes o salão tem um número considerável de pessoas e o garçom volta para trás com a bandeja assim. Ou deixa a bandeja na aparadora e vai para trás anotando. Sempre, estar sempre atento. Quando o garçom, que tem o restaurante cheio, volta para o salão, volta para a copa de mão vazia, ele vai dar 2 viagens. Pode ter certeza. Sempre acontece isso. Nunca ir para trás de mão vazia. Dá sempre uma volta na praça. Por quê? Às vezes o cara vai de mão vazia, o cara faz um pedido, o cara pega, vira as costas e vai para a copa. O cara chega, serve, quando ele olha na mesa do lado, tá lá 2, 3 copos na mesa do cara, na outra mesa tem um pratinho lá que o cara já acabou de comer, o cara já está empurrando, já serviu mais no buffet. Então, nunca voltar de mão vazia, sempre olhar o salão antes de ir para a copa, para vocês chegarem em casa menos cansados, andar menos no salão. Em média, aí, quem trabalha num turno de 6 horas, com um restaurante movimentado, não lotado e nem vazio, deve caminhar em torno de 9 a 11 quilômetros. O garçom que se atém a essa questão de nunca voltar de bandeja vazia, nunca voltar para a copa de mão vazia, esperar muitas vezes no salão, quando o cliente pede, o cliente tomou uma bebida, aí você vai voltar para dentro da copa com uma taça. Põe a taça na bandeja e volta. Põe um pratinho na bandeja e volta. Espera um pouquinho, segura um pouquinho. Claro, não vai deixar fazer uma pilha dentro da bandeja, o cara segurar lá 5, 6 quilos de louça na mão para ir só voltar com a bandeja cheia. Não. Mas espera, olha o movimento, olha como é que como estão as mesas. Segura um pouquinho, não volta com uma taça, com um pratinho só. Tá? Se puder, se tiver um paninho, às vezes aquele guardanapo que o cliente usou de tecido, às vezes ele deu uma manchadinha assim, ó, que nem tá aqui, ó. Mal dá para ver. Pô, às vezes é um pratinho ali, põe um pratinho de canto, joga a toalhinha por cima. Para o cliente não ficar vendo que tem um prato, às vezes na bandeja, você cobre. Né? Se tiver, às vezes, infelizmente, às vezes entra algum inseto, entra alguma mosca, para a mosca não ficar querendo sentar no prato. Cobre ali, espera até. Está vendo que um outro cliente já está terminando de comer, que vai precisar retirar o prato. Né? Então espera o cliente. Pega, segura, coloca lá, espera a bandeja. Quando o garçom faz isso, de 9 a 11 quilômetros que ele anda, ele passa a andar 4,5, 6 quilômetros. Pô, já é uma distância considerável, tá? Já é uma economia de perna, de sola de sapato considerável dentro do salão.
Então é importante até se a todos. Ou então muitas vezes o cara pega o copinho, botou na bandeja, tô voltando, quando o cara chega na porta tá chegando na porta da Copa, tá vindo outro garçom da mesma praça pelo outro lado. E aí, quando isso acontece, é importante se comunicar. É importante você estabelecer um tipo de comunicação com o seu colega de praça. Tá? Como? Às vezes você vai levantar a mão, não é muito legal, né? Todo mundo olha. Geralmente, cliente costuma chamar garçom assim, né? Às vezes passa, o cara dá um toque e olha. Então, desenvolve uma comunicação. Desenvolve uma comunicação. Eu posso falar a verdade, eu odiava quando eu trabalhava que o cara assobiava, gente. Pelo amor de Deus. Não, o cara fez assim, eu tô atendendo aí. Aí eu. Ei, garçom, tem que. Não, eu tô pondo cachorro, você acha que Gente, não é correto, né? Mas. Por isso, recomendação, apresente-se na mesa. Apresente-se na mesa, tá? É bom, ele salientou uma coisa importante, apresente-se na mesa. Quando você for tirar o pedido, o metro tirou o pedido, apresente-se, diga seu nome. Prazer, eu sou fulano de tal, vou ser o garçom dessa mesa essa noite. Se o senhor precisar de alguma coisa, pode me chamar, meu nome é tal, meu nome é Denis, meu nome é Joaquim, meu nome é Gustavo, enfim, o seu nome. Se apresente na mesa, porque aí você vai evitar essa questão de... Aí o cara... Não, o cliente já era antigo, aí sabia o nome quase todos os garçons. Mas, entre vocês, é importante estabelecer uma comunicação ou combinar. Ninguém vai para a Copa sem um olhar para o outro. Tá? Eu falei para vocês da caneta, né? Bater a caneta no cinto. É discreto, muitas vezes o salão está conversando, quem está nas mesas nem percebe. É lógico, você não vai fazer no ouvido do cliente. O cliente está aqui. Né? O cara vai olhar, não dá, perigoso até você cutucar a orelha do cara, mas desenvolver uma forma, só vai, antes de ir para a Copa, comunicação visual, que na comunicação visual você já faz um toque para o cara, chama ele vem para perto de você, você vai para trás? Vou. Então, tá vendo esse copinho aqui que está na minha bandeja, ou que está aqui no aparador, que eu deixei escondidinho aqui no aparador? Leve isso daqui, me traz uma Coca KS, gelo e limão e uma cerveja long neck. Beleza, está aqui a comando. O cara vai para trás, você vai cuidar das suas mesas, você vai auxiliar as mesas dele, ele vai voltar, vai te entregar, você vai servir o seu cliente, afinal de contas você disse que você era o garçom daquela mesa, você vai tomar conta. Se o cliente dele, porventura, precisar de alguma coisa, você vai atender. E aí, o que acontece? Seu parceiro foi para trás e acabou de voltar, ele deu uma caminhada. O cliente dele pediu, não custa você dar uma volta no salão de novo, dar uma volta na sua praça ali, onde você toma conta, você e ele tomam conta. Geralmente trabalha em dupla numa praça, vocês trabalham em dupla em praça pelo menos? A maioria trabalha em dupla em praça, é difícil trabalhar sozinho. Dá uma volta na praça toda de vocês, ou alguma coisa, eu estou indo para trás, servir a bebida daquela mesa, na sua mesa lá, fulano de tal pediu uma bebida assim, assim, assado, estou indo buscar. Por quê? Um vai, volta, o outro vai, volta. Você economiza, você equilibra, você toma conta do salão, tá? Tem sempre uma pessoa no salão, não deixar o salão vazio. Conhecer detalhadamente os pratos. Lembra, eu já até comentei com vocês o lance do cominho, do tempero baiano, do curry, enfim. Conhecer detalhadamente os pratos. É importante, e isso eu falo para vocês, mas isso também não deveria... É muito importante para quem aí está num nível de metria, está na gerência. É importante que o pessoal que trabalha na casa coma os pratos. Conheça o sabor dos pratos, tá? Quando eu trabalhei na Fogo de Chão, eu fiz o curso básico de vinhos. Era a importadora Expand que ministrava os cursos para a gente. E todo sábado eles abriam, quem fazia o curso de vinhos, que era, né, claro,
a gente trabalhava em 100 e poucas pessoas, não dava para abrir vinho para 100 e poucas pessoas de uma vez. Então, aos sábados, que era o dia do curso, na hora do almoço, 10 pessoas que faziam o curso, era de 10 em 10 que iam fazendo, e 10 pessoas que faziam o curso todo sábado degustava o vinho para conhecer, para saber o sabor do vinho, porque eles falavam, como é que você vende uma coisa que você não sabe o sabor, para você comparar. Numa das apresentações teve um dia que a gente ficou havia uma garrafa de vinho de sobremesa chamado Chateau de Quem, tá? Era uma garrafa de 300 e poucos ml, uma garrafinha pequenininha, vinho de sobremesa, geralmente muito doce, custava R$ 1.300. Claro, isso vinha dos patrões da casa que queriam que os funcionários soubessem realmente que deu um pouquinho assim para cada um lá que tomou e tal, mas era válido. Quando você falava do Chateau de Quem, você sabia o que você estava falando, afinal de contas você tinha tomado. Até porque, se um dia o cliente reclamar, isso daqui não está bom, vocês que conhecem o prato vão ter autoridade para dizer, peraí, leva lá para trás? Peraí, vamos levar lá para trás e vamos ver se esse cliente está querendo levar vantagem em cima de mim ou se ele está falando a verdade no prato. Atenção às solicitações. Muitas vezes o salão está pegando fogo, aí o cliente pede lá coca com gelo e limão, aí outra mesa para o cara, pede uma soda com gelo e limão, aí o outro pede um suco de limão com laranja, aí o cara tem que sair voltando. O senhor pediu? O senhor pediu? O senhor pediu? Uma técnica que eu uso muito, que eu sempre usei muito quando trabalhava assim no salão, alguma característica da pessoa, ou muitas vezes até entre nós, isso é uma coisa de profissionais, um apelido. Tá? Um apelido ao cliente, para você, tá? Não é para sair comentando para os garçons, não, tirando sarro do cliente. Para você gravar a pessoa, que muitas vezes você, no meio de tanta gente, é difícil você gravar. A pessoa tem sempre uma característica marcante, ou muitas vezes a roupa que ela está usando, ou muitas vezes o brinco que está na orelha, o colar que ela usa. Então, quando era uma pessoa muito elegante, era bonitona. Bonitona lá, bonitona, já gravava que era bonitona, você entendeu? E colocar mais para você, não para você sair tirando sarro, né, do cara lá. O cara, nossa, o cara parece o Batoré. Aí chega para os outros garçons, serve o Batoré lá. Aí os garçons já ficam rachando o bico no salão. Então, não é uma postura muito legal. Mas sempre gravar alguma coisa, sabe? Às vezes o cara está com aquele relojão desse tamanho. Então, se aterem a alguns detalhes que acabam chamando a atenção. Isso ajuda você a gravar quem pediu o quê. Né? Porque a gente trabalha com muita gente diferente. É muitas faces todo dia. Né? Então é difícil gravar, a gente tem que exercitar. E uma das formas de exercitar é às vezes algum detalhe da pessoa. Então ficar atento aos detalhes da pessoa para você poder gravar. O dedo dentro dos pratos, que eu falei para vocês. Né? Tomar cuidado com o dedão dentro do prato. Tá? Tanto quanto for colocar o prato na mesa, e quando for retirar também o prato da mesa, né? Tomar cuidado sempre, se possível, o mínimo possível. Muitas vezes a gente não tem como pegar o prato, como alguns falaram, o prato é todo liso, aí o prato está dentro do supply, e o supply é muito fechado, é difícil, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar no prato para tentar pegar? Não, mas usar sempre a ponta dos dedos, né? Usar sempre com destreza, evitar o máximo possível. Se você puder não pegar na borda do prato com o dedo, melhor. Mas se tiver que pegar, às vezes é um prato pesado, às vezes a comida, às vezes vem uma massa bonita no prato lá, que já vem servida direto no prato à la carte, a massa acaba sendo pesada, é difícil para o cara tirar da mesa ou colocar na mesa. Então, né, um apoio bem de leve, um apoio bem leve no prato. Tá? O mínimo possível, se bem que assim eu acredito que dá bastante segurança você segurando assim, tá? É uma coisa também de você acabar treinando, né? Todo dia você faz isso,
e você conseguir segurar melhor. Carregar copos e pratos dentro da bandeja não é bom, não dá certo e não é bom, tá, gente? Esteticamente não é legal, porque muitas vezes o cara põe o prato lá na bandeja. Vocês trabalham em dois, então aquele que pegar o prato, manda o outro pegar o copo. Pede para o outro pegar o copo. Ah, mas, pô, saiu o pedido, eu tô com o prato, ele tá com o copo. Eu vou ter que ir só com o prato? Não. Tudo bem, você tá com um pratinho na mesa, você tem que ir para dentro do salão, pega o copo do cara, mas evitar de andar muito com copo e prato, porque o equilíbrio é diferente. E uma balançada, às vezes, que você dá na bandeja, porque você está firmando o peso no equilíbrio do prato, joga a taça. Joga a taça. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, quando eu trabalhava na churrascaria, o pessoal pediu uma porção no bar, mussarela de búfala, tomate seco e tal, esperando uma mesa no salão. E liberou a mesa, o recepcionista deu um toque para mim, tinha gente chegando e falou, leva na mesa tal. Tá bom. Aí, tive que pegar as bebidas e a porção. O cliente pediu para levar a porção. Ah, leva a porção lá que a gente vai terminar de comer no salão, lá na mesa. Tá bom. Aí peguei, joguei, coloquei o prato de apoio no meio da bandeja. Eram taças assim, coloquei as taças em volta. Estava todo mundo tomando, acho que era um refrigerante e uma tulipa de chopp. Para equilibrar a bandeja. Churrascaria, né? Bandeja é alta, principalmente com o salão cheio, porque as mesas, o pessoal comprime bem as mesas para caber mais gente, né? Principalmente um dia lotado. Nessa do equilíbrio, de equilibrar na hora de baixar, o prato deu uma escorregadinha na bandeja, bateu no copo de chopp, o copo de chopp, o maître estava atrás, o chopp correu nas costas. Era meu último dia, era um dos últimos dias que eu ia ficar em São Paulo. E por sorte eu não gostava desse maître, sabe? Não foi premeditado, mas eu nem sabia que ele estava atrás de mim, para falar a verdade. Conforme balançou, a taça de chopp caiu certinho dentro da bandeja e o chopp nas costas dele. Mas dei um banho nele de chopp, é até engraçado, eu lembro, essa foi com gosto, mas foi sem querer, gente. Para o bom atendimento, é necessário o domínio do alicate, técnica que requer habilidade no uso da colher e do garfo, servindo os clientes de forma eficiente e eficaz. Para quem não conhece, acredito que muitos já conheçam, muitos já usem, dominem a técnica, é o uso da colher e do garfo. Eu recomendo essa técnica, tá? A técnica mais comum é essa, segurando assim, tá? Aí você pega o garfo, tá? Ela é segura? É, mas aí, ó, a gente tem um agravante, tá vendo esse talher? Ele é fino, ele te dá menos apoio para você segurar, tá? Alguns talheres têm o cabo mais grosso. Quando o cabo do talher é mais grosso, ele até te dá uma boa pegada. Você até consegue pegar bem. Mas às vezes o cabo é fino, ele não te dá muito apoio, ele não fica muito legal. E aí você pega melhor. Você tem mais pressão, você sente que a pegada fica mais forte. E até abre mais, né? A posição de colher e garfo é exclusivamente assim. Eu já vi garçom fazer o contrário. Se você for pegar um molho, como é que você vai pegar o molho? Vai pegar assim? Né? Geralmente a comida vem acompanhada, sempre que você vai fazer serviço, vem acompanhada de algum molho ou alguma erva que vai por cima, alguma coisa que você vai acompanhar por cima. Então, a pegada é sempre assim. E muitas vezes você pode usar 2 colheres para você ter uma melhor pegada quando você vai retirar. Tá? O purê também é sempre para servir, é usado 2 colheres, que aí você limpa com a outra. Pode ser usado 2 colheres, tá? Aí você passa que nem o sorvete. Isso, que nem o limpador de sorvete, tá? Então,
E é a mesma pegada, tá? Não mudou em nada a pegada. Você só virou. O que acontece? Muita empresa trabalha com buffet. Mesmo que seja buffet de salada. Aonde aqui não tem buffet de salada? Pelo menos. Levanta a mão. Quem não tem buffet de salada, pelo menos? Os outros todos têm um buffet, pelo menos, de salada no restaurante? Tem, gente? O que acontece? Muitas vezes o cliente chega na nossa casa, ele quer jantar, mas primeiro ele quer tomar uma cerveja, quer conversar, quer bater papo, esperar. E aí, o que a gente recomenda sempre? Vai lá, vai atender o cliente, serviu a bebida, vai lá no buffet. Tem um buffetzinho lá, já sabe que o cara vai jantar. Tem uma azeitonazinha lá, muitas vezes. Tem um pedaço, umas mussarela de vez em quando, né? Tem muita mesa de frios também. Uns frios, muitas vezes. Pega lá, vai lá, faz uma porção. Não espera o cliente pedir, muitas vezes. Não espera o cliente falar se tem ou perguntar. Vai lá, faz uma porçãozinha, já vai estar incluso já no serviço, já vai estar incluso no que o cara comer. Ele já tem direito àquilo, muitas vezes. Então vai lá, faz uma porçãozinha. Gente, uma porçãozinha pequena. Pega um pratinho lá, põe meia dúzia de azeitona lá, tem um frios, bota um queijinho, uma coisinha. Põe lá na mesa para o cliente petiscar. Ele vai tomar uma cerveja, vai petiscar, vai te dar tempo, vai consumir um pouco mais da casa, que ele vai petiscar, vai acabar chamando outra cerveja, tal. Terminou de petiscar, apresenta o cardápio, né? O senhor gostaria de ver o cardápio agora, senhor? Não, vou dar uma olhada. O cara olha o cardápio, pede a comida, você satisfaz o cliente se sente bem recebido. Gente, cortesia. Quando chega uma visita na sua casa, qual a primeira coisa que você oferece? Café ou água. Quer tomar uma água? Às vezes quer tomar uma água, quer tomar um café? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O cliente chegou, sentou, deu as boas-vindas, se acomodou ali na cadeira direitinho, cuidou dos objetos pessoais dele, ele pediu a bebida, vai lá. Olha só, está tomando uma cerveja, às vezes o cliente já quer chegar e comer logo. Né? Mas às vezes ele chega naquela, não, só um instantinho, vou tomar uma cerveja primeiro. É habitual isso. Tem casas que tem até o amendoinzinho. Quando o cliente senta na mesa, vem lá o amendoinzinho, ou castanha, pistache. Né? Às vezes quando ele senta ali, que ele fala que vai tomar uma cerveja primeiro, o cara põe lá, já vem lá com uma castanha pistache. Se tiver essa opção, claro, não precisa, senhor. O senhor ir petiscando antes de fazer o pedido. Ele vai lá, come, dá uma petiscada, entrega o cardápio, faz o pedido, se sentir em casa. Tá? A diferença do nosso restaurante, do restaurante que a gente trabalha, e entre a casa dele, é que na casa dele ele compra tudo primeiro, paga tudo primeiro para depois comer. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, primeiro ele come, depois ele paga. Tá? Então a gente tem que fazer ele se sentir mais em casa ainda, ele tem que se sentir mais confortável ainda. E quando ele é tratado desse jeito, ele pensa, vou tomar uma cerveja lá. Não vou tomar uma cerveja lá. Lá o cara me trata bem, chega lá, eu sento, ele põe uma porçãozinha lá de qualquer coisa para mim, eu como, dou uma beliscada, tá? Já aproveito, janto e não estou falando para dar nada de graça para o cliente, tá, gente? Não confunda dar de graça. Se a casa tiver um critério de muitas vezes fazer com o cliente, tudo bem, se tiver essa política, mas se não, né, respeitem respeitem as ordens da casa. Modalidades de serviço. Entende-se por modalidade a forma de execução do serviço, ou seja, a maneira como os clientes acessam os alimentos. Entre as principais destacam-se serviço à francesa. No serviço à francesa, fez-se o pedido, vamos supor que esse seja o pedido, tá? Nós temos laranjas, batatas e maçã, tá? Um excelente prato, tá? Diet, tá? Muito bom. Primeiro passo, saiu o pedido, o garçom vai apresentar a anfitriã.
no caso, ela será nossa anfitriã. Não, no caso, ele será nosso anfitrião. Tá? Ele fez o pedido. Então, Sempre pela... eu vou chegar pela esquerda, vou apresentar o prato. Ele vai dar ok, né? É isso mesmo que ele pediu. Eu vou dar a volta. Essa mesa é bem grande, né, gente? Então, aqui, eu vou chegar pela direita da cliente, pela esquerda do cliente, pela minha direita. Vou entregar, no caso aqui, o alicate ou pegadores, que nas casas a maioria já trabalha com pegador. Por quê? Porque requer que o cliente tenha essa habilidade de retirar. Por quê? Postura, perna sempre apoiando, tá? Vou chegar com a bandeja bem próxima ao prato e ela vai se servir. Não sou eu que vou servir ela. Por favor. Tá errado, não. Tem que servir. Como que é? Francesa. Só inglês indireto. Peraí. Ó. Puxa esse dedo aqui. Isso. Prendeu a colher, né? E com esses dois aqui você movimenta o garfo. Só quer saber de ficar junto. No começo você tem a mão presa. É comum. Pode se servir como você se serviria. Não, assim não. Você vai... Olha, já virou. É muito fino essa colher. A posição da bandeja, gente, ela deve estar sempre próxima ao prato. Ó, aí, ó. Um conseguiu. Isso. E uma laranja. Certo? Ela fez o serviço, eu coloquei a bandeja próxima ao prato, tá? Aí eu vou pegar mais uma vez pela direita do cliente, eu entrego, tá? Claro que você entrega mais delicadamente. Eu tô rasgando aqui, tô sendo meio rasgueira, desculpa, gente. A esquerda não? Essa é a esquerda. A esquerda do cliente, a minha direita. Não sei, já esqueci. Professor, na hora que o senhor entregar. Aqui, ó. Esse dedo, isso. 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 Esses dois dedos você segura. Esses dois dedos você segura o garfo. Com os outros dois você só apoia. Aí. Consegui um. Não, eu gosto de 3. Professor, e se o cliente pegar os dois e pegar só com a colher dela? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Se ele conseguir. A questão do serviço à francesa é o cliente vai se servir. Você vai apresentar a comida para ele. Você vai apresentar, você vai esperar ele se servir a quantidade que ele quiser. E aí sim, tá? E aí depois... Você colocar na mesa e deixar pra esse. Não. Serviço à francesa não pode. Não pode. Mas antes usava esse tipo de serviço, hoje os mesmos. Já não... Olha, é muito raro. Usa-se luva. Geralmente, para esse serviço é um serviço muito refinado, o garçom trabalha de luva. Você vai colocar uma colher E diferente. se o cliente não tiver habilidade, você pode servir para ele? Oi? Se o cliente não tiver habilidade, Pode. O nome do serviço é mudar. Se não travar, fica mais difícil. Bom apetite. Você tem que ter umas costas muito boas, tá?
Tem que estar muito bem, porque você vai ficar inclinado na mesa, tá? Você vai ficar ali naquela posição. Você, quando você é garçom, você tem prática em servir, então você chega lá pro cliente, lá, acabou. Rapidinho, tá? Agora o cliente, aí eles estão batendo papo, aí dá risada e você lá esperando o cara servir. E as costas travadas.